essa vinda de cada um aqui neste lugar. Amém? Glória a Deus. Peço aos irmãos que abram comigo a vossa Bíblia no livro de 2 Coríntios. Glória a Deus. Prometo ser fiel diante desse altar. Prometo ser fiel a Deus, aquilo que Ele colocou no meu coração. Não vou tomar muito tempo de vocês. Eu vou ser reto e direto naquilo que Deus tem para falar. Porque o que mais importa nesse lugar é que Ele cresça e que nós desapareçamos. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Eu creio que Deus vai falar com alguém aqui nesta noite. Glória a Deus. Vai dizer assim: é necessário gloriar-me, embora isso não adianta nada. Passarei as visões e revelações do Senhor. Aleluia. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Aleluias. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, as quais não é lícito ao homem falar. Aleluia. De um assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Aleluia. Ainda que me gloriasse, não seria insensato, porque estaria dizendo a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém pense de mim, aleluia, mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Aleluia. Grava essa palavra no teu coração. 3 vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim. Ele, porém, me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém. A igreja pode se assentar para a glória de Deus. Aleluias. Eu li esse texto um pouco estendido para que os irmãos possam entender, à luz da palavra, aquilo que Deus tem para falar nessa noite. Irmãos, eu creio que você já tem ouvido falar a respeito dessa mensagem. Mas quando a gente para meditar nesse texto, a qual o Senhor coloca um espinho sobre a carne de Paulo. Paulo começa esse texto, o capítulo 12, aleluia, falando de experiências a qual ele teve com o Senhor, falando de visões e de revelações. Quando a gente se depara com a Bíblia Sagrada, a gente vê que vários servos do Senhor Jesus Cristo teve grandes experiências com Deus. Verdade. A saber, Moisés, a experiência que ele teve com Deus, bem sabemos que foi uma sarça ardente. Ali o Senhor se revelou para Moisés. A gente vê, aleluia, que o Senhor também se revelou a Abraão. Abraão, quando foi sacrificar teu filho, Deus se revelou para Abraão. E a gente vê vários e vários irmãos, assim como Jacó teve uma luta com o anjo e o próprio Deus. A gente vê que são várias experiências. Aí quando a gente vê essa experiência de Paulo, é uma experiência de algo sobrenatural, porque ele começa a falar que conhece um homem em Cristo que há 14 anos
Paulo teve. Pensa no sobrenatural que ele compartilhou, a qual o Senhor permitiu a ele. Porque ele fala na Bíblia Sagrada que ele não sabe se no corpo ou fora do corpo. Deus o sabe. A experiência de Paulo é uma experiência tão profunda que não tem nem como Paulo explicar se foi no corpo ou fora do corpo, ou se o espírito foi arrebatado. É algo sobrenatural. Mas bem sabemos que o nosso Deus, a qual chama eu e você para uma grande obra, Ele sempre vai compartilhar comigo e com vocês experiência profunda. Mas como assim, meu irmão? A partir do momento que a gente entrar no centro e no querer da vontade de Deus, quando a gente permanecer aonde Deus nos chamou, um grande propósito com Ele, aí sim, eu e você vamos começar a viver grandes experiências com Deus, assim como o apóstolo Paulo teve. Esse negócio que ele teve foi tão profundo que ele fala que o próprio Deus permitiu que o mensageiro de Satanás se apresentasse diante dele para o esbofetear, para o atazanar, para o tentar humilhar. A gente lê nessa mensagem, a gente vê que Paulo, com toda a humildade, Paulo com toda a simplicidade, sem querer se vangloriar, porque a pior coisa que é do ser humano é quando ele começa a ser usado por Deus, ele tentar se gloriar, é verdade, ou ele tentar se ensoberbecer. Aí é um passo que está dando para a queda, é verdade, porque se a graça sair da tua vida, nada acontece. Se a graça não se manifestar sobre a minha vida e a tua, somos como uma folha seca levada ao vento. meu Deus, é verdade. Sem vida, sem propósito, sem rumo e sem direção. Mas eu quero trazer para vocês essa noite, a qual o Senhor colocou no meu coração, que muitas das coisas que acontecem na nossa vida, muitas das situações, a qual muitas das vezes a gente não entendemos o porquê estamos passando isso. Ou será que o nosso Deus não está vendo o que estou passando? Ou que Ele está permitindo eu passar? Precisamos entender que em tudo Deus tem um propósito. Glória a Deus. Em tudo, irmão Vitor, Deus tem um propósito. Deus, Ele não desperdiça nenhuma lágrima que cai do nosso olho. Deus, Ele não desperdiça nenhum momento de dor que eu e você passa. Ele não desperdiça. Meu Deus. Mas Paulo está passando aqui algo mais que terrível. Por quê? Porque ele fala que o mensageiro se apresenta a ele, até mesmo para o esbofetear. E a Bíblia fala que essa revelação que Paulo teve, já se passaram 14 anos. Olha só, irmão, que a Bíblia diz: 14 anos. E a Bíblia fala que Paulo orou quantas vezes? 3 vezes. Eu acho que a Bíblia está começando a entender o que Deus está querendo dizer. Durante 14 anos se passou da experiência que ele teve com Deus. E Paulo mesmo narra que ele orou somente 3 vezes ao Senhor: Senhor, tira de mim esse espinho. Paulo não ouve nada. Senhor, remove de mim esse espinho. Paulo não ouve nada. E quem é Paulo? Apóstolo do Senhor Jesus Cristo, chamado para uma grande obra. Não que ele seja melhor que eu, que seja melhor que você, não. Aos olhos do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos o mesmo valor que Paulo. É verdade, é verdade. Assim como Deus bradou a Ananias: eis que para mim é um vaso escolhido, eu e você também, na mão de Deus, somos um vaso escolhido. Oh, glória! Eis-nos aqui, Senhor, aleluia. Nos olhos de Deus somos um vaso escolhido.
E Paulo ora a terceira vez: Senhor, tira de mim esse espinho que me atormenta. Dá a dizer que muitos pregadores, estudiosos, tentam, que a Bíblia não fala para nós claramente qual é o espinho da carne de Paulo, mas devia ser algo terrível que o perseguia, que o incomodava. Eis a pergunta nessa noite: se o Senhor não coloca um espinho na minha carne, não coloca um espinho na tua carne, aonde estaríamos nessa noite? Meu Deus, é forte, hein? É forte, Jesus. Às vezes nós não conseguimos entender porque tantas coisas passamos, ou até mesmo é gerado na nossa mente algo que nós não queremos. Mas entenda de uma coisa: nessa noite o Senhor está dizendo que a graça dele ainda te basta. Por quê? Porque é o suficiente para você caminhar diante do propósito que ele tem na tua vida. Aleluia! Na terceira vez, o Senhor responde Paulo. A Bíblia fala que ele, porém, disse: a minha graça te basta. Por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Conseguimos entender que quanto mais pensamos que não vamos chegar em lugar algum, que não temos forças para prosseguir, ou até mesmo quantas das vezes pensamos em parar, ou chutar o balde, largar tudo, mas não conseguimos. Por quê, irmão? Porque é a graça do Senhor que te mantém de pé, porque é a graça do Senhor que se manifesta na tua vida. Eu acho que você não está entendendo que o Senhor está dizendo nessa noite, enquanto Satanás está dizendo: dessa vez eu derrubo ela, dessa vez eu derrubo ele, o Senhor está dizendo: a minha graça eu sustento ele, com a minha graça eu pego ele nessa noite. Santo é o Senhor, aleluia. Estamos no meio de uma campanha, a tua graça me basta, mas precisamos entender qual graça é essa que me basta e te basta. Que graça que é essa, presbítero Fabiano? Nós cristãos precisamos entender de algo. Nós não somos super-heróis, não. Nós somos de carne e osso. Nós somos ser humano. Nós dependemos de um que é santo, perfeito e puro. Nós dependemos dele. Irmão Marcos, quantos e quantos tem por aí achando que estamos dentro da igreja seguindo a Cristo, que somos santos? Muitas das vezes acontece um deslize, irmão, na nossa vida, ou erramos. Já vem muitos com 10 pedras para nos atacar. Já vem muitos tentando nos colocar para baixo. Misericórdia, Senhor. Já não basta o mensageiro de Satanás, a qual Paulo menciona na Bíblia. Quantos mensageiros de Satanás não vêm atrás de nós? Quantos mensageiros do inferno nos perseguem a você? Para tentar nos parar no propósito, É verdade. para tentar tirar o nosso foco. Mas entenda de uma coisa: quando eu e você decidimos aceitar Cristo, reconhecer Ele como o único e suficiente Salvador da nossa vida, grava no teu coração. Isso não está assinando um contrato que eu e você não vamos passar por luta, nem dificuldade e nem perseguição. Glória a Deus. Mas assinamos sim
Senhor Jesus disse que eu estarei com vós por todos os séculos, até a consumação. Eu não desamparei vocês, eu estarei contigo em todo o tempo, seja no calabouço, seja na tempestade, seja na fornalha. Eu, Senhor Jesus Cristo, estarei com vós. Eita, oh Jesus, Deus ele é fiel em todo o tempo, irmão. A graça de Deus é tudo que eu e você precisa. Vamos ser sinceros com nós mesmos diante de Deus. Quantas e quantas vezes pedimos a graça dele na oração? Quantas e quantas vezes pedimos? Vamos ser sinceros. Olha para você ver como que a graça dele é muito mais extraordinária do que pensamos. Que até quando eu e você não pedimos, ele faz questão de estar do nosso lado. Ele faz questão, porque muitas das vezes, irmãos, não vamos ser hipócritas. As orações nossas é só me dá, 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 me dá. Nunca uma oração, Senhor, que a tua graça me sustenta, meu Pai, no meio deste chamado. Eu quero pregar a tua palavra, eu quero fazer a tua obra, mas para isso, Cristo, eu dependo da tua graça, eu não dependo da minha força, mas da força que vem do Senhor. É isso que temos que declarar, é isso que devemos clamar. O que adianta a minha oração e a tua for ouvida naquilo que pedimos para Ele nos dar, se no meio da caminhada não me suportar? Meu Deus, é forte, Pai. O que adianta você entrar numa campanha dessa abençoada, sem receber de Deus, mas entregar de mão beijada? Porque se você entregar, Satanás pega. Meu Deus, é verdade. Se você bobear, Satanás toma. É verdade, meu Deus. Satanás ele não para, ele não fica de brincadeira. É verdade. A Bíblia fala que ele veio para roubar, matar e destruir. Mas aqui estamos falando de uma situação a qual Paulo passou, a qual o próprio Deus colocou esse espinho na carne de Paulo. Para quê? Para que ele aprenda a pregar o Evangelho com humildade e simplicidade, e nunca esquecer da onde o Senhor tirou ele, e nunca esquecer que tudo que acontece não é por se de respeito a ele, mas de quem chamou ele. Esse que é o espinho na carne de Paulo, é esse que é o espinho na minha carne e na tua. Esse espinho na nossa carne, irmão, precisamos entender, não é para nos matar, não é para nos ferir, mas é para fazer nós dobrar o joelho e se aproximar mais e mais e mais do Senhor. Coitado de nós, Vitor, se nós não tivermos um espinho na carne, porque nem tudo que acontece com você, Deus vai te rejeitar. Nem tudo. Quem é o ser humano aqui na terra para falar que Deus te rejeitou? Ser humano na terra vai me perdoar. Pega a palavra de Deus, não é nada. Por quê? Quem morreu na cruz foi Cristo. A graça de Deus foi manifestada na cruz, não é através da fala de ninguém. E esse espinho na carne é o propósito de Deus na vida de Paulo. Aqui dá para eu e você entender que até quando Deus quer trabalhar comigo e com você, Satanás se torna escravo dele. Se torna. O próprio Deus pega Satanás como instrumento de tratar
que é da forma que Deus quer, não da forma que eu e você quer. Esse espinho na carne de Paulo era para Paulo entender que era da forma que Deus queria, não da forma que ele pensasse. E para resumir, para os irmãos entender que Paulo continua dizendo: portanto, de bondade, portanto, glória a Deus. Ele, porém, me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Mas como assim? Se Paulo está dizendo que de boa vontade vai se gloriar nas fraquezas dele, por que quando estamos fracos estamos abatidos e tristes? Por quê? Porque quando estamos fracos, desanimados, baixamos a cabeça, achando que alguém vai nos envergonhar. Dá para eu e você entender como que a graça de Deus é transformadora? Deus trabalha um cronograma diferente do que eu e você pensa. Tem gente que acha na mente dele que está forte, mas o coitado está fraco. Meu Deus. Olha o que Paulo disse: de boa vontade eu me gloriarei nas minhas fraquezas, irmão. Deus é Deus. Ei, na fraqueza dele ele está se gloriando, enquanto tem muitos que está se envergonhando. Quando a pessoa se envergonha da fraqueza dela, ela impede de Deus manifestar o poder dele na fraqueza dela. Precisamos entender. Olha o que Paulo disse: de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de quem? De quem? Dá para nós entender que quando eu e você está fraco, é o cenário perfeito para o poder de Cristo se manifestar sobre as vossas vidas. Não pode, irmão, momento nosso de dificuldade, se abatermos olhando para a Bíblia. A Bíblia nos ensina, quando nós acharmos que estamos fortes, está fraco, irmão. Jesus. Porque você está achando que na tua força você pode alguma coisa. Meu Deus, é forte aí. Paulo fala: eu me gloriarei nas minhas fraquezas. Para quê? Para que o poder de Cristo se manifeste. Então dá para eu e você entender que na vida do soberbo, do pertudo, não tem como o poder de Deus se manifestar. Quando agora se mostramos dependente de Cristo, o poder dele se aperfeiçoa sobre a nossa vida. É um poder dele, irmão. É algo sobrenatural. A graça dele é transformadora. Eu e você, sem a graça dele, não somos nada. Não somos. Temos que aceitar de uma vez por todas que somos dependentes de Cristo para tudo. Primeiro, o fôlego que está sobre mim, sobre você, esse aqui, ó, é meu? É seu? De quem é? Já começa por aí, irmão. Para eu e você abrir o olho, estarmos de pé, é pela graça de quem? É pela misericórdia de quem? Então abre a boca, glorifica a Cristo, irmão. Glorifica a Cristo. Ele merece toda a glória, Ele merece toda a honra. Não é questão de pregador A, pregador B. O que importa aqui é que Cristo apareça. Aleluia. O que importa é o poder de Cristo se manifestar sobre as vossas vidas. Deus
que a graça manifestada na cruz do Calvário é o suficiente para que eu e você possa, o que, irmão? Viver todas as promessas que Ele tem preparado. A graça dele é suficiente, irmão. Muitas das vezes pessoas vão sair para briga de perto de nós. Pessoas vão sair, irmão Marcos. Muitas das vezes vamos nos olhar em você sozinho no meio da caminhada, mas não turbe o vosso coração, não se entristeça, se alegra quando você lembrar da cruz do Calvário, porque, irmão, foi lá que a graça foi manifestada, foi lá que Cristo lembrou de você, foi lá que Cristo fez a promessa que Ele nunca ia te desamparar. É isso que precisamos entender, é isso que precisamos guardar no nosso coração. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, para nós poder prosseguir. Ei, mas tem uma coisa, precisamos entender. Às vezes que muitas pessoas desprezam ou até mesmo brincam, irmão? A graça é maravilhosa, não é? A graça é extraordinária, não é? Mas a graça é perigosa. A graça é perigosa. Há muitas pessoas, às vezes brincam, não sabem, mas a graça é muito mais perigosa do que a lei. Irmão? Está na Bíblia. Quem lembra da lei do Antigo Testamento? Tudo que acontecia naquela época já acontecia naturalmente. A pessoa era cobrada em praça pública, né? Lembrando que aquela mulher foi levada até Jesus para ser apedrejada. Assim tinha com pessoas que roubavam. Ela pagava o ato dela rapidamente. É coisa rápida. Meu Deus, ela pagava rapidamente os seus maus, pelos seus má conduta, as suas atitudes erradas. Ela era cobrada severamente ali. Quando Cristo morreu como Cordeiro de Deus na cruz do Calvário, entenda bem, um sangue precioso, um sangue inocente. Ele morreu mudo, sem reclamar, sem murmurar, por algo que ele não fez, por algo que ele não devia. A Bíblia há de dizer e fala que Deus deu o teu Filho unigênito. Dá para eu e você entender que o amor de Deus é maior que a graça. O amor de Deus é maior do que a graça. Irmão, vou te explicar o porquê. Quando a gente fala de graça, precisamos entender que ela foi manifestada onde? Na cruz do Calvário. Certo? E Deus amou nós de uma tal maneira, que a Bíblia fala, Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu quem? Se Ele não tivesse dado o Filho dele, tinha manifestado a graça? Não. Por quê? Porque a Bíblia fala que eu e você éramos inimigos de Deus. É forte. Éramos inimigo de Deus. A Bíblia fala que só há um intermediador entre Deus e o homem: Jesus. Não tem atalho, irmãos. Vai para a glória, para ir no céu. Se alguém quiser saber, já vou logo dizer: não tem atalho, não tem Uber. É Cristo, Cristo e Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Por isso que eu te digo, o amor de Deus foi maior que a graça, e é maior que a graça. A graça, agora quando a cruz do Calvário manifesta a graça, o Senhor Jesus, Ele não aboliu a lei,
Tem gente que fala, Cristo aboliu a lei. Opa, amém? Ele aboliu sacrifício vivo, que era apresentado diante do altar, né? Para ser queimado pelo sacerdote, apresentado. O último sacrifício vivo foi Cristo na cruz do Calvário. Eu e você não precisa matar animal não, tá, irmão? Não precisa fazer gambiarra não. Isso aí Cristo aboliu na cruz. O negócio dos outros tem que falar, põe a sal atrás da porta, açúcar, está repreendido em nome de Jesus. Hein? Faça isso não. Amém? Ainda para eu entender que a graça é mais perigosa do que a lei. Por quê? A graça ela te poupa agora. Ela te poupa agora de todos os seus atos errados, de todos os teus atos que Deus abomina. Mas lá na frente ela te rejeita. Lá na frente essa mesma graça te rejeita. Por isso que a graça é mais perigosa que a lei. Tomamos cuidado com essa graça. Não brincamos com a graça do Senhor. Não brincamos com a presença dele em nossa vida. Não permita que a presença do Espírito de Deus se retire da tua vida. Não perca por nada. Perca amigos, perca lugares, mas não perca a presença do Santo Espírito de Deus. Posso colocar de pé, por gentileza? Irmãos, precisamos entender, vai encerrar. A graça do Senhor é que aproxima eu e você de Deus. A graça do Senhor é que nos transforma. É ela que regenera o homem. É ela que faz o homem diferente. A graça pega aquilo que ninguém dá nada e traz à existência aquilo que muitos vão ver e até duvidar. Paulo foi encontrado por essa graça. Paulo, perseguidor de cristão, matador de cristão, ele foi encontrado por essa graça. Até mesmo muitos que olharam para Paulo duvidaram, falaram: esse? Não. Sorte de Paulo, nem sorte, é Deus na vida de Paulo, né? Que ele teve pessoas de Deus que trouxeram ele para perto para o ensinar a respeito da sã doutrina da palavra de Deus e do verdadeiro cristianismo. Mas muitos ainda duvidavam do que Deus tinha feito na vida de Paulo. Verdade. A graça de Deus é isso na minha vida e na tua. A graça de Deus faz algo na minha vida e na tua que muitos duvidam. A graça de Deus faz algo sobre a nossa vida que muitos não vão acreditar. É, irmão? É. Mas o que eu tenho que fazer, irmão? Só permaneça aonde Deus te chamou. Só permaneça aonde Deus te plantou. Porque não tem como você crescer em terras aonde você não criou raízes. Primeiro Deus te planta, Fabiano. Quando Ele te planta, você não cresce para cima, você cresce para baixo. Tem gente aqui ainda que não está entendendo o que Deus está fazendo na vida dela, mas Deus manda dizer: é a graça dele te basta, a graça dele te sustenta. Não tente entender o meu trabalhar, confia que eu estou contigo. A graça de Deus é essa, irmão. Aleluias. Glória a Deus. Amém, irmãos? Irmãos, eu quero fazer uma pergunta aqui. Fazer aquilo que Deus manda, que eu não faço nada que Deus manda. Aleluia, Jesus. Tem alguém nesse meio que precisa ser renovado por Deus?
alguém em nosso meio que precisa ouvir a voz de Deus mais profunda. Meu Deus. Irmãos, entenda de uma coisa: não tenha vergonha de você vir na ponta do altar, porque muitas das vezes ficamos com vergonha de dar um passo diante do altar de Deus, aonde esse passo que nós vai dar pode ser um divisor de águas na nossa vida. Porque muitas das vezes a gente acredita naquilo que os nossos olhos vê, mas não acreditamos naquilo que o nosso coração possa confiar. Porque por vista podemos sim ser enganados, mas o Espírito de Deus não deixa eu e você enganado. Eu não vou demorar na pergunta, eu quero perguntar: quem quer vir na ponta do altar ser renovado por Deus? Quem é o corajoso de vir aqui na ponta do altar? Não sou eu, estou fazendo o que Deus manda. Se alguém quiser vir, bem, se não quiser, amém, vai termina, né? Quando o profeta não diz dinheiro, ele vem na ponta do altar. Porque quando Deus quer trabalhar de uma forma diferente, pode louvar, irmão, vamos louvar para nós terminar. Enquanto ela está louvando esse louvor, eu vou estar fazendo uma oração. Se você sentir no teu coração de vir na ponta do altar, possa vir. Não tenha vergonha não, irmão, porque não sou eu não, é o Espírito de Deus que vai fazer na tua vida. É o Espírito Santo que está me direcionando para fazer isso. Eu não tenho nada para oferecer, mas o Espírito de Deus tem. O Espírito de Deus tem. Estou te preparando.